Amados irmãos, queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu sou muito grato a todos aqueles que assistiram às minhas mensagens até aqui. Estamos em uma série de 40 mensagens e esse ano a temática é No Espírito Santo. A gente trabalhou as 3 últimas mensagens falando a respeito de Davi, né, e como Davi ele pôde testemunhar no final da sua vida que ele era um homem cheio, guiado, dirigido, governado pelo Espírito Santo. Ele disse em Samuel, 2 Samuel 23, versículo 2, o Espírito Santo fala na minha boca e a palavra do Senhor está nos meus lábios. E isso só era possível se Davi vencesse o pecado através da orientação, direção e guia do Espírito Santo. Então ele se submete ao Espírito Santo. Em algum momento ele vai largar a mão de Deus, vai errar. Isso vai acontecer conosco. A história de Davi é um exemplo para nós que estamos vivendo nesse mundo e nós precisamos desesperadamente do Espírito Santo. Eu fico triste e aborrecido às vezes porque o cristianismo moderno, pautado em milagres, prosperidade e bênçãos, tem deixado de lado a consagração, a santificação, né, a transformação do caráter, que é o que nos vai habilitar para morarmos para sempre no céu. Paulo disse em Hebreus capítulo 12, versículo 14, que sem a santificação, sem o crescimento na graça, sem uma mudança de caráter, ninguém entrará no reino dos céus. E a gente vê Jesus Cristo falando a mesma linguagem. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no céu, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então, amados, nós precisamos desesperadamente do Espírito Santo. E como a gente precisa desesperadamente do Espírito Santo, a gente viu o exemplo de Davi. Agora nós vamos ver a necessidade da igreja. E nós escolhemos a igreja de Filipos no Novo Testamento para a gente conversar um pouquinho sobre ela e por que Paulo disse que ela precisava da comunhão com o Espírito Santo para ser uma igreja vencedora, uma igreja alegre, uma igreja viva, uma igreja eficiente na pregação do Evangelho. Ok? Deus é contigo, louve a Deus e na sequência vamos aprender mais da palavra de Deus. Senhor, tu sabes bem, sondas o meu coração e me conheces. Eu sei que nada sou sem a tua proteção na minha vida. Lava minha alma, cura-me, restaura com águas vivas do teu altar. Sou fraco, tão pequeno, mas aos teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração, Espírito Santo, estou aqui, entrego minha vida só pra te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Lava minha alma, cura-me,
posso viver. Renuncio o meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Eu sei que provações vou enfrentar. Terei que passar. Abra os meus ouvidos, pois quero te escutar. Cumpre em mim, Senhor, o teu querer. Espírito Santo, estou aqui. Entrego a minha vida te servir. Sem a tua presença não posso viver. Renuncio o meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Renuncio o meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Vamos orar. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra, Deus eterno, Deus imutável, Deus bondoso, Deus amoroso, Deus de misericórdia, olha para nós e aceite a gente, Pai. Nós agradecemos a Ti pelo milagre da salvação operado em Jesus Cristo, esse milagre que nos mantém de pé neste mundo tenebroso, confiando ainda na palavra do Senhor, confiando no Senhor e, acima de tudo, dependendo do Senhor. Estamos vivendo num tempo muito difícil em que as palavras dos homens perderam a credibilidade e a confiança. Nós queremos, Senhor, continuar acreditando, crendo na Tua palavra, crendo nas profecias do Velho e do Novo Testamento, crendo nos conselhos do Senhor, crendo nas promessas que o Senhor fez para todos nós. E, acima de tudo, na grande promessa que o Senhor fez de nos perdoar os pecados, de nos aceitar como Teus filhos e filhas. Toma-nos para sermos Teus. Cure as nossas feridas, sejam elas psicológicas, físicas ou emocionais, ou sociais, não é? Ou relacionais. Cure todas as nossas feridas, Senhor. Apague os nossos pecados, perdoe as nossas transgressões, purifica-nos de todo o mal, dá-nos uma mente limpa, um coração puro e, acima de tudo, ó Deus, o desejo de Te seguir, de Te amar e de Te obedecer. Ajuda-nos a cada dia a refletir o amor de Jesus Cristo em nós através do poder do Espírito Santo. E agora queremos abrir a Tua palavra. Por favor, Senhor, fale conosco e ensina-nos. Pelo poder do Espírito Santo nós oramos, agradecidos em Jesus Cristo. Amém. Meu amado, minha amada, abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Versículo 1. Diz assim: se há, pois, alguma exortação em Jesus Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito Santo, se há entranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria, de modo que todos vocês pensem a mesma coisa e tenham o mesmo amor, e vocês sejam unidos de alma, tendo o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo. Versículo 3 diz: não façam nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, e tenha cada um em vista não o que é propriamente seu, mas também o que é dos outros.
Amados, na introdução dessa mensagem, lógico que aqui você vê que Paulo está se dirigindo a uma igreja, ou melhor, à liderança, aos líderes, aos pastores, aos anciãos, aos diretores, aos vários ministérios da igreja de Filipos, diáconos, diretoras, líderes do ministério da mulher, ministério da criança. Paulo está se dirigindo aos líderes da igreja. E Paulo toca num assunto aqui muito delicado. Aliás, uma reflexão, uma análise. No livro de Filipenses, a gente vai notar 3 características ou 3 problemas que estava tendo nessa igreja. Eu já disse a você, a todos nós, que 2023 é o ano da gente conhecer a Deus. Verdadeiramente conhecer esse Deus de amor, esse Deus de misericórdia, esse Deus de compaixão, esse Deus de perdão, esse Deus eterno, imutável, glorioso, mas acima de tudo um Deus amoroso que cuida da gente, que se interessa por nós e que dia a dia Ele trabalha para a nossa felicidade. Deus não é meu escravo, eu sou escravo de Deus, mas Deus se coloca à disposição do Renivaldo como se não existisse mais ninguém no universo. E se só o Renivaldo tivesse falhado com Deus e pecado, Deus teria enviado Jesus Cristo da mesma maneira. E Jesus Cristo teria decidido morrer pelo Renivaldo para salvar o Renivaldo. Então Deus é um Deus de amor. E quando a gente lê o Salmo 14, que Davi diz que Deus olha do céu para mim, para ver se eu me interesso em buscá-lo, é um convite da graça, para a gente conhecer mais esse Deus que não está interessado em simplesmente ficar com um chicotinho na esquina, esperando eu passar para jogar na minha cara os meus defeitos, está interessado simplesmente em socorrer o Renivaldo. Eu preciso conhecer esse Deus, eu preciso conhecer a mim mesmo, saber que muitas vezes eu sou arrogante, eu sou presunçoso, eu não reconheço os meus defeitos, eu simplesmente trato os outros com preconceito. Às vezes falta amor em mim. E eu preciso conhecer o meu próximo. Porque eu preciso melhorar os meus relacionamentos. Meu relacionamento com Deus, eu não posso ter dúvida. Se você assistir a minha série Daniel, você vai entender o que eu estou dizendo. Imagine Daniel, 16 anos, 15 para 16 anos, é levado como escravo para a Babilônia. Ele tinha tudo para virar as costas para Deus. E a primeira coisa que Daniel faz é passar na prova. Deus coloca a comida lá e ele diz, não vou comer. Porque o meu Deus disse que eu não posso comer nada imundo. E Paulo diz no Novo Testamento que é para a gente não tocar em nada imundo. Então eu tenho que conhecer esse Deus que é capaz de me sustentar na tribulação, é capaz de me dar vitória nas tentações, é capaz de me sustentar nas provas e lutas da vida, Ele é capaz de estar comigo. Quando ele diz, Isaías capítulo 41, diz que quando você passar pelas águas, Deus vai estar com você. Quando você entrar na fogueira, Deus vai estar com você. Deus não vai impedir a fogueira, Deus não vai impedir as águas, Deus não vai impedir os problemas, mas Ele promete estar com você em todos os problemas. O Salmo 41 diz que Ele afofa o travesseiro quando a gente está doente. Significa que Ele é um enfermeiro para cuidar da gente. Então, não fique escandalizado quando eu digo que Deus trabalha 24 horas para a gente. Porque Ele quer a minha felicidade. Ele quer que eu cresça, que eu seja feliz. E se seus relacionamentos não estão te proporcionando felicidade, então esses relacionamentos, todos eles, estão trazendo simplesmente prejuízo para você e uma vida vazia mesmo. Nós encontramos hoje dentro do cristianismo muitas vidas vazias. Pessoas secas que não ferem a gente com palavras, ferem a gente com olhares, ferem a gente com atitudes.
E era o que estava acontecendo na igreja de Filipos. Então essa igreja estava com dois problemas sérios. O primeiro problema era que os crentes não estavam unidos. Veja aí, Paulo fala dessa questão da necessidade de unidade. Versículo 2, né? Ele diz assim: sejam unidos. Essa igreja não estava unida. E outra coisa, outro problema é que a igreja estava rejeitando os conselhos e as orientações de Deus. Ou seja, a igreja começava a parar de ouvir a voz de Deus. Começou a ouvir agora a voz de partido A, partido B. As discussões agora é quem é melhor, qual é a igreja melhor, quem está mais certo, quem está mais errado. Essa era a questão aqui. Então esses dois problemas estavam machucando a igreja, estava destruindo a igreja. E será que no século 21 o cristianismo moderno está unido? Será que o cristianismo moderno hoje se sustenta pela palavra? Qual é o alicerce do cristianismo moderno? É o assim diz o Senhor, ou assim diz o meu pastor, ou assim diz a minha pastora, ou assim diz o meu ancião, ou assim diz o meu líder religioso? Na igreja de Filipos, Deus viu dois problemas sérios. Primeiro, Paulo fala aí da exortação, no capítulo 2, versículo 1, né? Se há alguma exortação, a igreja estava feito... a gente vai ver na mensagem de amanhã, né? O Saul, ele começa a rejeitar a palavra de Deus para seguir os seus próprios instintos, para seguir suas próprias vontades. Ah, eu sou o rei. Assista a mensagem de amanhã, por que Saul perdeu o Espírito Santo. Mas a igreja de Filipos está com esse problema. O primeiro problema, a igreja está desunida. E existiam alguns fatores causando essa desunião. O primeiro fator que Paulo cita aí era a consolação de amor. Meus amados, eu não sei qual é a igreja que você frequenta, eu não sei qual é a congregação que você frequenta, mas nenhuma congregação ela sobrevive a uma desunião entre os crentes. Nenhuma comunidade de fé sobrevive às picuinhas e fofocas no meio dos crentes. Aliás, Provérbios capítulo 6, se eu não estou enganado, verso 19, diz que uma das 7 maldições que Deus aborrece, né? Uma das 7 é a fofoca, as desavenças, irmão contra irmão, pessoas lutando para ser superior a outra. Paulo fala disso aí, ó. Paulo fala disso aqui, ó. Versículo 3. Não façam nada por partidarismo, mas façam por humildade, considerando os outros superiores a si mesmos. O problema da igreja de Filipos, essa desunião, estava... um dos fatores causadores dessa desunião era justamente um povo que, um se achando superior ao outro, um se achando superior, melhor do que o outro. Mais perfeito, mais justo. Paulo vai falar sobre essa questão da justiça própria, né? No capítulo 3, a partir do versículo 8, ele diz assim: irmãos, quanto à lei, eu era justo, perfeito. Não havia nada que me repreendesse diante da lei. Mas quando eu olhei para Jesus Cristo, tudo o que eu pensei que era bom para mim, toda a minha justiça das obras da lei, se tornaram em lixo. Ele fala de escória, né? No Velho Testamento, Isaías vai dizer que é trapo de imundícia as nossas justiças.
as nossas boas obras, tudo que a gente faz para se vangloriar diante dos outros. E Paulo está falando aqui que os irmãos estão desunidos. Por quê? Primeiro, eles agora estabeleceram partidos. Imagine uma igreja cheia de grupinhos. Grupinho do irmão A, grupinho do irmão B, grupinho do irmão F, grupinho do irmão Z. E um grupo não se fala com o outro. Um grupo não se une com o outro. E agora, quando um faz uma programação na igreja, o outro vai fazer de tudo para criticar. Primeiro, criticar quem está fazendo alguma coisa. E segundo, para, digamos assim, não, minha panelinha vai fazer melhor. Nós vamos fazer um programa aqui que vai arrebentar. E aí nós começamos a introduzir sentimentos humanos, vontades humanas, palavra humana dentro da doutrina do Evangelho de Deus. É o que estava acontecendo em Filipos. Os irmãos estavam estabelecendo partidos aí, cada um sendo superior ao outro e tudo mais, né? No capítulo 4, Paulo vai falar daqueles irmãos que não queriam trabalhar, daqueles irmãos que ficavam nas esquinas falando mal uns dos outros, que gostavam de ficar debatendo leis, ficar... Essas coisas são inúteis na vida cristã. Mas aí faltava consolação. O irmão estava com problema pessoal, o irmão estava doente, o irmão estava atravessando um conflito pessoal e espiritual. Não tinha ninguém lá para socorrer esse irmão. Por isso Paulo diz assim, se há alguma exortação em Jesus Cristo, se há alguma consolação de amor. E aí ele fala desse problema da unidade. Quando uma igreja a gente não tem amor uns pelos outros, a gente não valoriza uns aos outros, isso significa que a gente também não se conhece. Vocês se lembram da história que Jesus Cristo contou, que João contou no capítulo 5 de João? Havia um homem, vamos ler um pouquinho desse, só vou ler um versículo para a gente contextualizar. Observa, João, abra sua Bíblia, João, Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Versículo 5 até o 7. Vamos lá. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. O tanque de Betesda. Eu chamo a igreja de Betesda, né? A igreja do tanque de Betesda. Ou ali estavam os crentes de Betesda. Uma multidão de pessoas enfermas esperando o milagre, esperando a cura. E ali tinha um homem que também era enfermo, paralítico, e havia 38 anos que ele estava sentado na beira daquele tanque. 38 anos frequentando aquela igreja, esperando o milagre. Versículo 6. Jesus Cristo vendo-o deitado e sabendo que ele estava assim há muito tempo, perguntou a ele, você quer ser curado? Respondeu o enfermo, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Observe a expressão, eu não tenho ninguém que me coloque no tanque quando a água é agitada. Uma multidão de crentes, uma multidão de pessoas adorando a Deus ali naquele tanque, esperando o milagre, esperando um anjo descer do céu para mover as águas e curar as doenças. E aquele homem estava sozinho dentro de uma igreja cheia. Você se sente sozinho mesmo estando numa comunidade cheia de crentes? Eu não sei quantos crentes tem a sua comunidade, talvez a sua igreja tenha 5.000 pessoas, 300 pessoas, 200 pessoas, 80 pessoas, 20 pessoas. Você pode estar sozinho, porque ninguém gosta de você, é o seu pensamento, tá? Ninguém gosta de você, você também não gosta de ninguém, você não fala com ninguém, ninguém fala com você, ninguém partilha momentos felizes com você. É o que estava acontecendo na igreja de Filipos. E aqui está um jovem, 38 anos, sozinho.
38 anos esperando para que recebesse um milagre e não tinha ninguém que estendesse a mão para ele. Se colocasse na posição de dizer assim, ele primeiro, ele já está aqui há muito tempo, vamos dar prioridade a ele. Nós temos hoje uma religião individualista, onde cada um só quer tudo para si. E é por isso que nós temos hoje essa divisão horrível dentro do cristianismo, onde cada um procura ser melhor do que os outros. A minha igreja é melhor do que a sua, a minha igreja tem milagre, a sua não tem nada, a minha tem o Espírito Santo, a sua não tem. E Paulo chama esses irmãos, diz, irmãos, se há alguma exortação, se há alguma consolação de amor, se há entranhados afetos, verso 2, né? Se há entranhados afetos, Filipenses 2, se há entranhados afetos de misericórdia, veja, aqui o problema da desunião estava sendo causado por quê? Porque os crentes esqueceram de ser misericordiosos, esqueceram de ser amorosos para consolar uns aos outros, para aconselhar, para orientar, para conviver em família. E aí, vamos falar um pouquinho da exortação, né? Hoje, infelizmente, muita gente com a Bíblia na mão não conhece a Deus e nem a palavra de Deus. Por isso, acredita em qualquer coisa, aceita qualquer coisa. Pior ainda é quando você já diz sim a Jesus Cristo, quando você diz sim ao Evangelho, quando você diz sim à verdade e, de repente, você agora começa a dirigir a sua vida para que a Bíblia se adeque à sua cultura, aos seus costumes, às suas tradições, aos seus desejos, às suas vontades. Hoje, se a gente fizer um sermão muito duro na igreja, é a última vez que a gente prega ali. Porque hoje nós temos crentes almofadinhas que simplesmente eles querem sermões para simplesmente afagar o seu ego, amaciar o seu orgulho e exaltar a sua vaidade. Cuidado, porque na Bíblia nós encontramos que a Bíblia não é para afagar o nosso ego. Aliás, esse canal não é para isso. Se você me desculpe, me perdoe, porque eu não vou ter aqui a coragem de mentir para você e dizer que está tudo bem para você. Eu quero você no céu, meu irmão. É você mesmo que está assistindo aí no Ceará. Você que está assistindo aí lá em Brasília, aqui em Brasília, ou lá no Pará, ou lá no Rio Grande do Sul, ou em São Paulo, ou na Bahia. Não importa onde você está assistindo essa mensagem, Deus está falando com você. E eu não vou mentir para você. Deus quer você no céu. Deus quer você purificado, Deus quer você lavado, Deus quer você transformado, Deus quer você santificado. E eu disse na primeira mensagem dessa série, no Espírito Santo, que a função do Espírito Santo é levar Renivaldo ao arrependimento, levar Renivaldo à conversão, à santificação, para que no final, quando Jesus Cristo descer nas nuvens dos céus, ele possa me levar para o céu puro, santo, para viver na presença de um Deus santo e puro. Eu não vou mentir para você não, meu irmão. Agora, o cristianismo moderno, infelizmente, está usando erradamente a palavra de Deus, negando a verdade de Deus, amaciando o seu ego, seu orgulho, sua vaidade, dizendo que está tudo bem e que nada mais é errado. Ah, uma vez salvo, salvo para sempre. Ah, Deus perdoa, então você continua pecando? Então você nem conhece Romanos 6. Romanos 7. Olha o que diz Romanos 6. A gente volta já para Filipenses. Veja o que diz Romanos 6. Romanos 6.
Que diremos, pois? Versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como eu viveria de novo no pecado porque se eu para ele já morri? Vou ler de novo o verso 2. De modo nenhum. Como eu viveria ainda no pecado, eu que já morri para ele? Versículo 13 e 14. Leia comigo, versículo 13 e 14. Não ofereça mais o corpo de vocês como oferta ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas ofereçam-se a Deus como instrumentos, como ressuscitados dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Agora eu vou ficar dizendo para você que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo salva. Ele salva de quê? Jesus Cristo salva você do pecado. E Ele dá poder para você vencer o pecado. E quando Ele me salva do pecado, Ele não vai me salvar no pecado, por favor. Não há salvação para quem está no pecado. Agora a salvação Deus mantém você salvo no Espírito Santo. Quando você tem coragem de abandonar, de fugir, de vencer o pecado. Lembra da mensagem de Caim, né? Deus disse para Caim, cabe a você ter domínio sobre o pecado, porque senão o pecado vai destruir você. Gênesis capítulo 4, versículo 7. Confira lá, por favor. Deus é justo. E aqui nós temos uma igreja desunida, uma igreja que tinha tudo para ser uma bênção nas mãos de Deus, mas que infelizmente os irmãos, com o coração cheio de orgulho, cheio de ódio, cheio de vaidades, cheio de luxo, estavam criando partidos, fofocas, picuinhas dentro da igreja, minando o evangelho de Deus. E aí apareceram vários mestres, e esses mestres começaram a negar a verdade da salvação em Jesus Cristo e pregar tradições humanas. Cuidado, porque Paulo disse, não faça nada por partidarismo. Faltava humildade na igreja. Veja no versículo 3, Paulo diz que faltava humildade na igreja. Lógico, se tem panelinha, panela A, panela B, panela Z, não há união. E por que não há união? Porque os crentes agora começam a se achar um melhor do que o outro. Ninguém tem mais tempo nem interesse de cuidar um dos outros. Agora, irmãos, eu quero voltar para o versículo 1, porque o cerne dessa mensagem está no versículo 1. A desunião, a falta de ouvir a Deus, de seguir a Deus e a sua palavra, de aceitar ao assim diz o Senhor, tudo isso era resultado de uma igreja que perdeu a comunhão com o Espírito Santo. Olha, leia o texto. Vamos ler o texto. Tudo isso estava acontecendo na igreja de Filipos porque Paulo disse, falta comunhão com o Espírito Santo. Versículo 1 da Escritura. Se há alguma exortação, se há alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito Santo. Estamos vivendo no século 21, meus irmãos e irmãs em Jesus Cristo, amigos e amigas. E eu volto a repetir, hoje tem muita gente dentro do cristianismo achando que nem existe Espírito Santo. Nós vamos estudar o texto lá onde alguns discípulos de Jesus Cristo, 12 discípulos de Jesus Cristo, na igreja de Éfeso, estavam pregando, estavam curando, estavam cantando, estavam evangelizando, estavam fazendo conferências evangelísticas. E Paulo chegou lá e disse, vocês conhecem o Espírito Santo? Vocês têm o Espírito Santo? Ele disse, nós nem sabemos que existe Espírito Santo. E aí nós temos hoje igrejas vazias, cheias de gente vazia, né? Pessoas isoladas, desoladas, sem amor, sem afeto, sem união. E Paulo diz que a razão disso
Fruto disso, dessa desunião, dessa falta de ouvir a Deus, de aceitar a palavra de Deus, de negar a palavra de Deus pelas tradições, pelos partidos, pelas falácias humanas, era a falta de comunhão com o Espírito Santo. E, inclusive, esse é o único texto da Bíblia em que nós encontramos essa expressão, comunhão com o Espírito Santo. Ou comunhão do Espírito Santo. Significa que a palavra comunhão do Espírito Santo aqui, significa que o Espírito Santo estava parando de agir na igreja de Filipos. O Espírito Santo estava se retirando da igreja. E nesses dias finais, o Espírito Santo vai se retirar de muita gente, dentro de muitas igrejas. Gente boa, que prega, que ora, que canta, que faz milagres. Vai perder o Espírito Santo. Vai ser alijada da presença de Deus por falta do Espírito Santo. Paulo diz, se há comunhão do Espírito Santo, né? Se há comunhão, então significa que está havendo, está em falta. Como eu e você pode ter uma vida cristã vitoriosa? Como eu e você pode crescer na graça de Jesus Cristo? Como eu e você pode ser um cristão fervoroso, cheio de graça, de verdade, de bondade, de amor, de misericórdia, de compaixão pelos outros, sem a ação do Espírito Santo em nossa vida? Meu irmão, minha irmã, se você tem dificuldade de acreditar no Espírito Santo, então, por favor, peça a misericórdia de Deus, caia de joelhos e faça uma jornada espiritual de 40 dias para conhecer o Espírito Santo. Porque o objetivo de Deus é encher você do Espírito Santo, para você ter uma vida no Espírito Santo. E é o Espírito Santo que vivifica a gente. Nós vimos Davi pedindo a misericórdia de Deus, Senhor, vivifica-me. É o Espírito Santo que precisa vivificar a igreja desses últimos dias. A igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Agora, uma igreja que começa a rejeitar a palavra de Deus. E eu não estou falando aqui igreja, eu sou a igreja, você é a igreja, não. Estou falando aqui do cristianismo. Cristianismo como igreja de Deus. Porque o cristianismo é a igreja de Deus. Agora, dentro do cristianismo, Jesus Cristo disse, dentro do cristianismo, Mateus capítulo 7, versículo 21. Leia comigo. Mateus capítulo 7, versículo 21 a 23. Versos 21 a 23. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Versículo 22. Senhor, muitos dirão naquele dia, né? Senhor, Senhor, porventura não profetizamos em teu nome? Nós vimos na mensagem de Saul, né? Nós vamos ver na mensagem de Saul que profetizar significa ensinar, orientar, dirigir, guiar as pessoas no caminho certo. Não profetizamos nós em teu nome não expelimos demônio, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi abertamente ou explicitamente, não conheço vocês. Apartai-vos de mim, vocês que amam e praticam o pecado. Percebe? Dentro do cristianismo, a igreja do Deus vivo dos últimos dias vai se dividir em duas classes. A classe de salvos, cheios do Espírito Santo, redimidos pela graça de Jesus Cristo, lavados no sangue de Jesus Cristo, vencedores pelo sangue de Jesus Cristo. E os perdidos dentro do cristianismo. Por quê? Porque não fizeram a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? 1 João, capítulo 5, versículo 2. Nisto conhecemos que amamos a Deus quando... Leia comigo. Né? Versículo 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Aqui estão os mandamentos de Deus, Velho e Novo Testamento. 6.632 mandamentos, 6.632 conselhos, orientações, instruções dadas por Deus para que eu seja feliz.
E agora fica dentro do cristianismo pessoas dizendo que Deus mudou a lei, que Deus anulou isso, que isso já passou, que isso é do Velho Testamento, que isso é dos judeus, que isso é dos adventistas, que isso é da igreja A, da igreja B, da igreja C. Quando a gente começa a rejeitar a palavra de Deus, começa a rejeitar os conselhos de Deus, a igreja de Filipos estava em frangalho, em fracasso, porque estava rejeitando a palavra de Deus para acreditar em palavras humanas, em conselhos e orientações humanas. A igreja se desuniu. Partidarismo, fofoca aqui, fofoca acolá. E tudo isso era resultado de uma coisa só: a falta do Espírito Santo na igreja. Nesses dias finais, a igreja de Deus pode perder o Espírito Santo? Pode. Muita gente dentro da igreja de Deus vai perder o Espírito Santo. Por quê? Porque está simplesmente vivendo as panelinhas, as fofocas, as picuinhas, as mazelas dentro do próprio cristianismo. Paulo vai exortar a igreja dos filipenses, dizendo que eles deviam parar de rejeitar o Espírito Santo, rejeitar a verdade de Deus, rejeitar a vontade de Deus, se eles quisessem ser uma igreja fervorosa, alegre e feliz. Meu amado, eu quero concluir essa mensagem, porque eu fiz uma pergunta, né? E a pergunta é: como pode um cristão do século 21 ser feliz, ser vitorioso, ser um vencedor sem o Espírito Santo? Vamos ver se Jesus Cristo... Por que Jesus Cristo foi um vencedor? Atos capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Qual foi o segredo para Jesus Cristo ser um vencedor na luta contra Satanás? Jesus Cristo deixou de ser Deus. Ele se tornou homem. E como homem ele se humilhou, ele se esvaziou. E ele começou a pensar nos outros antes de si mesmo. Jesus Cristo não fez um milagre sequer em benefício próprio. Ele viveu para os outros. Ele andou fazendo bem para os outros, curando, abençoando, salvando e morrendo pelos outros. Esse é resultado de quê? Aí o texto diz, ele foi cheio, ele foi ungido pelo Espírito Santo e com poder. A palavra poder aqui é conhecimento da verdade. Por isso Jesus Cristo podia dizer a Lúcifer: assim diz o Senhor, está escrito. E Jesus Cristo repreendeu os fariseus em Mateus capítulo 15. Vocês estão presos às tradições, vocês estão ensinando as pessoas a transgredir os mandamentos de Deus por causa das vossas tradições. Jesus Cristo foi ungido com o Espírito Santo, primeiro, para seguir a vontade de Deus, obedecer a Deus. E segundo, para pregar a verdade. O poder era a palavra. A palavra de Jesus Cristo tinha poder. Mateus capítulo 5, as pessoas testemunharam de Jesus Cristo. Os ensinos dele é com autoridade. Qual é a autoridade de um pregador moderno? É o que fulano diz, é o que o pastor prega, é o que a igreja ensina, ou é o que a Bíblia fala? Meu amado, minha amada, se a sua igreja, e se você, membro da igreja do Deus vivo, quer ser vitorioso, vitoriosa, você precisa da unção diária do Espírito Santo. Ou seja, você precisa da comunhão diária com o Espírito Santo. E eu quero fazer um apelo para todos nós. Tomara que essas coisas não façam parte da sua comunidade de fé. Picuinhas, fofocas, mazelas, intrigas, ciúmes, divisões, partidos. Tomara que nada disso faça parte da sua comunidade de fé. Tomara que a sua comunidade de fé seja uma comunidade unida, uma comunidade alegre, feliz, onde todo mundo cuida de todo mundo, onde ninguém passa necessidade, onde todo mundo conhece todo mundo e chama todo mundo pelo nome. Pare com essa história de chamar as pessoas de irmão e irmã. Chame pelo nome. Você pode até colocar irmão Paulo, irmão João, irmão José, irmão Felipe, irmã Maria, irmã Cláudia. Mas chame a pessoa pelo nome.
A sua comunidade de fé, as pessoas se conhecem, se amam, se valorizam, a ponto de cuidar uns dos outros, a ponto de colocar os outros acima de si mesmos? Paulo disse que a igreja de Filipe estava com esses problemas. Os irmãos precisavam colocar os outros superiores a si mesmos. No capítulo 2, versículo 5, ele diz que Jesus Cristo se esvaziou, ele se humilhou, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, meu apelo para você nesta hora neste dia você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer vencer o pecado? Você quer vencer as mazelas e picuinhas da sua vida? Seja nos relacionamentos interpessoais, seja no relacionamento pessoal ou interpessoal, seja no relacionamento com Deus. Você quer ser um vitorioso contra o pecado, as injustiças e as mazelas deste mundo? Então tenha comunhão com o Espírito Santo. Não despreze a comunhão com o Espírito Santo. Viva no Espírito Santo e tire tempo para o Espírito Santo na sua vida. E você vai ver que a palavra de Deus vai ser viva, vai ser eficaz em seu coração. E você vai vendo a sua vida sendo transformada de glória em glória, até que Jesus Cristo venha para levar você para o céu. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu Pai, dá-me um coração limpo, Senhor, e ajude a amar o meu próximo. Ajude-me, Senhor, a ver os outros melhores do que eu mesmo. Ajude-me, ó Deus, a cada dia trabalhar pela felicidade dos outros. Ajude-me a conhecer, Senhor, porque o Senhor trabalha pela minha felicidade. E o Senhor quer fazer de mim uma bênção para a felicidade dos outros. Assim como Jesus Cristo foi a Samaria e mostrou àquela mulher que ao ela beber da água da vida, ela se tornaria uma fonte a jorrar para a vida eterna na vida de outras pessoas. Senhor, ajude-me a ser essa fonte a jorrar para a salvação de outros. Eu te adoro, Senhor, e te agradeço as tuas bênçãos e te peço uma bênção especial por quem está assistindo essa mensagem agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.